Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Eu quero nessa noite liberar para você uma profecia, amém? Eu creio que nessa noite eu não vou pregar. Eu creio que nessa noite eu vou liberar uma profecia nesse lugar, amém? De 88 a 97, eu fui uma vergonha no Evangelho. Eu converti em 88, mas faltava algo. Em 1997, eu cheguei a dizer para o Senhor que eu não queria mais ser crente. Deus disse para mim que era impossível deixar de ser crente, porque na verdade eu não era crente. Então Ele disse: você não vai conseguir deixar de ser o que você não é. Você é um religioso que é apaixonado em mim. Aquele dia Ele disse para mim assim: você ainda não se tornou filho, você se tornou religioso. E de 1997, irmãos, eu decidi no meu coração que eu ia me tornar um filho. A primeira palavra que Deus me deu foi em Hebreus 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Eu leio e você repete: a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Abra agora em Romanos capítulo 8, versículo 19. Porque a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Diga: tem uma geração aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Agora vá para Jó capítulo 1. Deus está trabalhando através dos filhos, amém? Diga para esse irmão que está do seu lado: Deus está trabalhando através dos filhos. Aleluia. Jó 1, a partir do versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Por muito tempo, irmãos, eu queria entender por que Deus, Ele sempre trabalha com genealogia. Deus, quando fala de Eliseu, Ele dizia quem era o pai dele: Eliseu, filho de Safate. Quando Ele estabelecia um rei, morreu fulano e reinou seu filho no lugar dele. E alguns dizem: e fez o que era perfeito aos olhos do Senhor, ou fez o que era mal aos olhos do Senhor, fez igual ao seu pai, ou fez pior do que o seu pai. É muito interessante que quando Deus estabeleceu Saul como rei, o filho dele, Jonatas, ele entendeu a paternidade espiritual, porque no dia que ele viu Davi, pelo Espírito, ele descobriu que Davi ia reinar. Jonatas foi filho de Davi, muito mais do que Saul. Infelizmente ele não pôde acompanhar o processo, porque ele era filho também de Saul.
E ele honrou esse pai até o final. E por mais que talvez você pense assim, porque Jonatas serviu o pai Saul, que perdeu a direção. Talvez muita gente poderia ter dito: poxa, já que Jonatas percebeu que Davi era rei, por que ele não disse para o pai: olha pai, eu estou saindo da sua guarda e vou esperar Davi reinar? Porque filho nunca renuncia à posição de filho. Um pai pode renunciar à posição de pai, mas filho jamais pode renunciar à posição de filho. E onde foi que ele colheu isso? Porque por ser filho de Davi e por honrar a paternidade que ele tinha com o pai dele, lá na frente, Davi pergunta: tem alguém da família de Saul para que eu possa honrar? E eles disseram: tem sim, Mefibosete, filho de Jonatas. E aí Ziba disse: mas ele é aleijado. Eu não te perguntei se ele é perfeito ou se ele é aleijado. Eu perguntei: tem algum filho? Eu perguntei: tem alguém da casa? Porque filho não tem problema, filho não tem defeito, filho é filho. E filho assenta à mesa do pai. E Mefibosete então pôde receber a fidelidade de Jonatas lá na frente. Irmão, deixa eu dizer algo para você: propósito é propósito. Você não entendeu, mas eu vou falar de novo. Propósito é propósito. Deus estava estabelecendo através de Jó uma geração que pudesse ser íntegra, uma geração que pudesse ser reta, uma geração que fosse temente a Deus. Mas nasceram filhos e filhas, e esses filhos e filhas viam o pai constantemente subir ao monte para buscar a presença de Deus. E o que esses filhos faziam? Olha o versículo 4. E iam seus filhos à casa um dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Até aqui iria bem, se eles não esquecessem de chamar o pai para estar junto com eles. Porque quando eles começaram a fazer as suas próprias festas, os seus próprios banquetes, eles estavam dizendo: nós não queremos o que você tem, espiritualmente falando. Nós queremos usufruir do que Deus te deu. Antes das festas, você vai ver, seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Jó era um homem muito rico, Jó era um homem muito abençoado. Quando Deus fala de Jó para o diabo, ele fala: é fácil para Jó seguir você. Você deu tudo para ele. A questão é que aqueles filhos, irmãos, não olhavam para o pai dele e queriam ter a imagem do pai como a imagem deles. Eles queriam comer e beber, eles queriam fazer as festas deles. Eles chamavam as irmãs. Juízes 17:6 diz: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria, cada um fazia o que bem entendia. Tem uma geração aí, irmãos, que está empolgada em fazer. Tem uma geração, irmãos, que não está entendendo o alinhamento profético que Deus estabeleceu em certos lugares. Quando você olha para o pastor José, você não vai ver um homem de cabeça branca, você não vai ver apenas um pastor, você não vai ver uma figura de um apóstolo, você vai ver um homem que é apaixonado em missões. E se você ficar perto dele, ele vai te dar muito rala, ele vai levar você para perto de missões. Você chegar lá agora e falar assim: me envia para algum lugar, ele arruma dinheiro, irmãos. Ele vende o carro dele e envia você para onde você quiser ir. Porque dentro do coração dele pulsa missões. Deus levantou um homem que tivesse um coração apaixonado por missões. Eu não posso me relacionar com ele, eu não posso dizer que ele é meu pai, se missões não está dentro de mim. Porque enquanto ele está preocupado em fazer missões, eu estou preocupado em fazer as minhas festas. E eu apenas vou usar o nome do meu pai. Eu sou filho de fulano. Mas a festa não tinha o mesmo contexto daquilo que Jó fazia.
Olha o que diz o versículo 5: sucedia, pois, que decorrido todo de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. Irmão, só se santifica quem está sujo. A preocupação de Jó, sendo um homem de Deus, ele fazia tudo, irmãos, para que aqueles filhos entendessem o momento espiritual que eles tinham que viver, irmão. Jó queria ensinar para eles quem era Deus, mas eles não quiseram aprender, irmãos. Eles quiseram viver aquela plenitude de Jó, um homem rico que tinha tudo que ele queria. Jó chamava ele: olha, acabou os banquetes, eu não sei se vocês pecaram, vamos nos santificar, vamos buscar a Deus. E Jó se preocupava com os pecados que eles tinham feito. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de cada um dos filhos, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente, constantemente. Aqueles meninos e aquelas moças viam: filhos, vocês precisam se guardar, vocês precisam conhecer Deus, cuidado que o caminho que você está tomando é um caminho errado. Mas eles diziam: não, pai, vamos fazer festa, vamos fazer banquete, vamos chamar fulano, vamos chamar Beltrano, vamos fazer festa, vamos fazer isso, vamos criar departamentos, vamos fazer célula, vamos fazer cultos de libertação, bora fazer, vamos fazer. Mas isso não é o propósito. Irmãos, você não vai chamar atenção fazendo o que todo mundo está fazendo. Você vai chamar atenção quando você estiver fazendo o que Deus preparou para você fazer. Muita gente, irmãos, que se empolga e num culto chapado, e lá levantar a mão e pôr a mão na cabeça e profetizar. Tem muita gente que está doido para o microfone, tem muita gente que está doido para instrumentos, irmãos, mas dentro dele não flui a verdade do Espírito. Dentro dele não flui uma imagem real. Eu posso pegar um filme num camelódromo e colocar no DVD, ele vai rodar, mas está bem claro que a imagem não é a mesma do original. Está cheio de gente pirata, está cheio de crente pirata, irmãos. Essa geração acabou. Essa geração acabou, irmãos. Deus está destronando aquela imagem de alguém que faz tudo. Eles queriam um pai, faz tudo. Não, irmãos, nenhum homem foi chamado para fazer tudo. O próprio Senhor Jesus estabeleceu 12, depois estabeleceu 70. Ele não fez nada sozinho, irmãos, a não ser ir para a cruz. Já já você vai entender o que quer dizer cruz. Aleluia. Irmão, você tem um propósito. Deus não trouxe você aqui para fazer festa. Deus não trouxe você aqui para fazer banquete. Eu gosto de dizer que a tia Argolo, ela mudou a concepção da ceia aqui na igreja. Um simples toque, irmãos, trouxe uma glória de Deus. Ninguém faria o que ela fez, irmão. Talvez alguém comprasse até a mesa de vidro, talvez alguém comprasse taça, talvez alguém comprasse aquelas que a gente era acostumada, é uma tigelinha de uma prateleira de metal, com uma tampinha, né? Que em vez de ter um bife tinha um monte de... É porque no desenho você tem sempre aquele negócio que o cara tira, de alumínio. No filme você vê alguém com aquela bandeja, ele abre aquele negócio, tem um bifão, um trem, né? Na igreja quando abria tinha lá pão ou vinho. Alguém talvez pudesse arrumar daquele jeito, irmãos, mas Deus incomodou ela. Hoje alguns irmãos estavam arrumando a cadeira, porque aqui não tem uma pessoa específica com crachá arrumando cadeiras. Quem que arruma cadeira aqui? Não sei, talvez eu, talvez você. Mas isso não é bagunça? Não, talvez para você, porque talvez você queria o departamento que arruma cadeira, porque a gente acha uma pessoa para reclamar. Quem é responsável por isso? Fulano. Aí você fala: olha, você devia fazer melhor. Em outras palavras, ele está dizendo: se eu fosse,
líder de arrumação de cadeiras, eu fazia diferente. Mas não é o propósito, irmãos. Presta atenção. Olha o que o Senhor diz, versículo 11: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfema contra ti na tua face. Presta atenção, irmãos. O diabo achou, irmãos, que a glória de Jó era filhos, filhas e coisas. Só que Deus sabia que não era isso. Esses dias eu entendi porque que Deus falou: pode tocar em tudo. Tudo que ele tem você toca. Só não toca na vida dele, porque a única coisa que Jó prezava era Deus. Jó, ele entendia, irmãos. Talvez aquele homem, aqui eu não tenho a cronologia de quanto tempo Jó ficava por madrugadas continuamente chorando por aqueles filhos que não viravam filhos, que só chegavam a lista: olha, mataram não sei quantos bois, mataram não sei quanto isso e tarará, tarará, mas ofereceram ao Senhor? Não. Fizeram banquete, comeram e beberam. Olha o que continua dizendo, versículo 13: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Irmãos, está cheio de gente na igreja, irmão, comendo e se embriagando com a unção, mas não está preocupado se o pai está lá. Não estão preocupados em anunciar quem é o pai deles, irmãos. Muito pelo contrário, está cheio de gente com vergonha do pai. Está cheio de gente, irmãos, que quer se esconder atrás de unção, irmãos. Infelizmente, em tempos como esse, em que os ventos vão soprar, em que a coisa parece que está meio bagunçada, aparecem alguns Joabes, e eles têm o poder da espada, porque são guerreiros, mas eles não têm um coração de filho. Joabe nunca foi filho. Joabe entrou naquela história por interesse, porque Davi queria tomar a cidade de Jebu, onde habitavam os jebuseus, que era Jerusalém, e ele disse: aquele que me ajudar a conquistar vai ser capitão. O irmão Joabe pegou e foi lá e fez o que tinha que fez, e disse: agora eu sou capitão. Irmãos, toda vez que você se autodenomina, cuidado, porque pode chegar um momento que nem tocando na ponta do altar você vai ser liberto. A única pessoa que morreu dentro do átrio foi Joabe. Havia um decreto: quem tocar na ponta do altar, ninguém pode tocar nele. Mas ele foi tão autodenominado alguma coisa na vida, que no momento que ele mais precisou de misericórdia, irmãos, não lhe foi dado. Ele morreu segurando na ponta do altar. Porque quando Deus unge alguém, irmãos, ninguém pode tocar. Mas quem se auto-unge, cuidado, porque você vai estar à mercê do homem. Quem ungiu Saul foi o homem. Quem ungiu Davi foi Deus. Saul foi ungido diante de todo mundo. Davi foi ungido primeiramente em casa. É aqui que você tem que funcionar primeiro, irmão. Para de querer ter um ministério lá fora, porque ministério para fora é de Saul. Ministério para dentro é Davi nascendo. O grande problema, irmãos, é que a gente tem aparência. O grande problema é que aquilo que parece que nós sabemos fazer, parece que sabemos fazer melhor do que outros. Porque Saul, irmãos, ele era mais alto que todo mundo. Aí Deus pega um que não tem nada de estatura, que talvez não tinha nada de beleza, mas ele tinha algo que Deus precisa: coração. Em 1997 Deus falou para mim: eu só preciso do seu coração e mais nada. Ele disse: eu não preciso da sua voz, não preciso dos seus pés, não preciso das suas mãos, ainda que eu vou usá-las.
mas o que eu quero é o seu coração. Em 1997 eu decidi ter um coração de filho, porque o coração de filho, irmãos, ele não está preocupado com o que está acontecendo. Ele sabe que Deus está comandando a coisa. Ele sabe que Deus estabeleceu alguém para liderar algo. Quem acha que faz melhor, irmãos, cuidado, você pode estar com o espírito de Absalão dentro de você e não está percebendo. Absalão chegou: e se fosse eu, faria diferente. Acho que meu pai não está legal, mas se fosse eu, Shanai Banai, é nós. Cuidado com o espírito de Absalão, irmãos, porque não é esse o espírito que Deus vai usar nessa geração. Agora preste atenção, irmãos. Se você estiver caminhando nesse lugar e você entender que a única coisa que você tem que fazer aqui é ficar orando em línguas, irmão, você não entendeu nada. Se você está nesse lugar e pensa que porque você orou 2 horas em línguas daquele dia, agora você virou a solução desse ministério, você também está enganado, irmão. Eu fiquei anos, irmãos, e eu sabia tocar com instrumento, contrabaixo, violão, teclado, bateria, e eles gravando, irmãos. Mas meu chamado não foi para gravar CD. Meu chamado foi me tornar um filho. Ainda que lá na frente eu gravei CD, mas Deus nunca me chamou para me tornar um cantor. Deus nunca me chamou para me tornar, irmãos, eu não esperava que eu fosse ser revelado como cantor, ser revelado como pastor, ser revelado como profeta. Todas essas palavras eu ouvia, mas a minha grande preocupação, irmãos, era me tornar filho. E o princípio que Deus estabelece de paternidade é Eliseu e Elias. Eu sempre procurei um Elias. Eu sempre servi cada dos meus pastores, irmãos, até a última instância. Nunca desonrei nenhum dos meus pastores. Na transição do pastor Nivaldo para o pastor Heber, eu fui entregue como filho. É como se eu tivesse tirado uma capa. Mas Deus me fez lembrar uma vez, há uns 15 anos ou mais, não, mais de 15 anos, eu estou com 16 anos de casado, tem mais de 15 anos. Eu fui em Montes Belo. Não era para mim estar naquele dia. Talvez o pastor nem lembra disso. Era uma reunião. Eu estava sem fazer nada naquele dia. Eu falei, deixa eu ir. E eu fui, irmãos. Eu fiquei quietinho. E eles estavam lá, um monte de pastor reunido. Eu quietinho na minha, irmãos, vendo aquele favor lá, o pastor administrando. Tinha uma rodinha, irmãos. Daqui a pouco eu estou no chão prostrado. E o pastor põe a mão sobre a minha cabeça e diz: um manto de Deus está sendo colocado sobre a tua vida. Naquele dia eu comecei a entender, opa, agora mudou. Naquele momento em diante, irmãos, eu pensei, agora eu tenho responsabilidade com esse manto que está sobre a minha vida. Eu não posso ser um filho que estou preocupado em usar um nome, eu sou filho do ouvir e crer, e querer fazer as minhas chapaçãozinhas, irmãos. Esse não é o propósito. Porque o grande propósito é que Jó era um modelo para Deus. Ainda que Jó passasse por tudo que ele passou, porque se você encontra com Jó no capítulo 1, você pensa, ele é o cara. Mas no capítulo 2 você já tem medo de estar perto dele. No capítulo 1 você se convida para ir comer na casa dele. No capítulo 2 você esconde, muda até o seu endereço para Jó não te achar. No capítulo 1 você leva presente para ele, porque você quer bajular ele. Mas no capítulo 2, irmãos, você fala assim, eu nem conheço esse cara. Porque parece que do final do capítulo 1 para o capítulo 2, irmãos, uma desgraceira aconteceu na vida daquele homem. Mas ainda que o homem possa estar passando por um vento, irmãos, o propósito de Deus jamais, o propósito de Deus jamais é esquecido, irmãos. Se você for ler o livro de Reis, ele vai dizer assim: eu vou levar os seus filhos, porque eu prometi. Ainda que aqueles reis faziam, irmão, cada lambança, mas havia uma promessa. Quando Deus estabelece um propósito, irmãos, Deus estabeleceu um propósito. Deus não é assim, haja luz. Não era para ser assim, luz. Então, deshaja luz.
Não, irmãos, quando Deus estabelece, Ele estabelece. Deus é soberano, irmãos. Deixa eu te perguntar algo. Quem tem filho aqui de 7 anos? Você deixaria uma arma em cima da mesa carregada e diria para ele: filho, faz o que você quiser aqui, mas jamais pegue essa arma que está em cima da mesa, porque no dia que você pegar essa arma, certamente morrerás. Você vai fazer isso? Então a gente não pode achar que Deus foi menino, porque Ele tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal dentro do Éden, irmãos. O Senhor Deus sabia que aquilo ia acontecer. Por isso Ele estabeleceu um decreto: se você comer, você vai morrer. Mas Ele não deixou claro como seria essa morte. Irmãos, presta bem atenção. Deus não é alguém que vai descer no seu nível. Não, Deus vai levar você para o nível dele. Porque quando você começar a andar com Deus, a maioria das pessoas que andam com você não vão entender você mais. Quando você começar a andar com Deus, a maioria das pessoas que andam com você não vão te entender mais. E elas vão começar a achar todo tipo de defeito em você para justificar esse tempo que você entrou. Porque quem não tem propósito, irmãos, tem medo de ficar sozinho. E a melhor maneira de não ficar sozinho é tentando atrapalhar alguém que está caminhando para um propósito. Olha que esse negócio não funciona. Para que esse negócio? Vamos fazer como todo mundo está fazendo, irmãos. Tem um vento soprando sobre o Brasil, irmãos. Vou falar de novo. Tem um vento soprando sobre o Brasil. Irmãos, alguém que só olha para alguém e só consegue ver defeito, ela tem um problema dentro dela. Não é possível que você não possa olhar para alguém que tem um espírito e achar algo nele. Porque essa geração, irmãos, é a geração que acostumou com o tempo passado a figura de alguém perfeito. Tiraram o padre e colocaram o pastor. Se o pastor for descer da escada e cair, meu Deus, o pastor caiu da escada, que escândalo. O pastor não pode cair da escada, porque para muitos, o pastor é o que faz tudo. Então os filhos de Jó diziam: não precisamos nos preocupar, papai santifica a gente todo dia, papai ora para a gente de madrugada. Irmãos, acabou esse tempo que alguém vai subir a madrugada para você, irmão. Acabou esse tempo, irmão. Se você não estabeleceu o seu tempo com Deus, se Mateus 6,6 não for uma verdade na tua vida, irmãos, esses últimos dias vão ser difíceis para você, porque o vento está vindo, irmão. Deus está acabando com toda a geração que não tem propósito. Deus está encerrando essa geração do oba-oba, irmãos. Deus está acabando com o show. Deus está acabando com o cachê. Deus está acabando com essas festinhas particulares, irmãos. Se aqueles meninos tivessem aprendido com Jó, olha o que diz o versículo 19: e eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Filhos que não têm propósito, irmãos, eles vão ver a casa cair. Porque você não nasceu para morrer sem propósito, irmão. Você nasceu para manifestar o Filho de Deus. Você nasceu, irmãos, para estar dentro de um quarto buscando a revelação de Deus para a sua vida. De 1997 para cá, irmãos, essa palavra que eu procuro não é para pregar. Irmãos, eu quero viver. Eu estou colhendo, irmãos, a minha família indo aos pés de Jesus, não por minha pregação, mas por causa da minha vida.
Eu estou vendo meu pai e minha mãe a cada dia fazendo tudo para estar perto de mim, irmãos. Tudo para estar perto de mim. Hoje eu passei o dia inteiro servindo eles, irmãos. O dia inteiro. Minha mãe dizia assim: meu filho, eu estou preocupado. Eu falei: não, não preocupa. O filho nasceu para servir o pai. Eu disse para ela: eu estou cumprindo o meu chamado. Fiquei no médico, estava preocupado de fazer exame, mas eu estando lá, nenhum dos outros servia. Eu estando lá, opa, ele está aqui, tá? Então fica tranquilo. Talvez eu faria a mesma coisa que a Selma. A Selma é uma mulher de Deus demais. Porque no momento, se tivesse alguma coisa, se ele sentisse alguma coisa no exame, qualquer um dos nós que fosse crente oraria por ele e acabou o problema. Mas quando você percebe que alguém tem Deus, irmão, você quer estar perto dessa pessoa. Mas quando você está perto de uma pessoa que só fala de religião, irmãos, em tempo todo está procurando uma coisa que tem que ser feita. Não, irmãos, Jesus caminhou 30 anos, e durante esses 30 anos ele honrou o pai e a mãe. Ele nunca deixou de usar o nome carpinteiro. Esse carpinteiro não recebeu de Deus, irmãos, foi do pai dele lá. Alguns disseram: não é filho de Maria. Alguns disseram: esse não é irmão de fulano. Irmãos, em nenhum momento você vê Jesus falando mal da família dele. Em nenhum momento você vê Jesus desprezando a família dele. Muito pelo contrário, ele ampliou a família dele. E é exatamente isso que Deus quer estabelecer nesse lugar, irmãos. Ele quer ampliar a quantidade de irmãos. Então ele pega uma visão, coloca no coração de alguém que foi testado e aprovado com ele, irmão. Porque Deus não entrega tesouro para qualquer um, irmão. Você não daria um cheque de 10 mil reais ao portador para qualquer pessoa, irmão? Daria? Deus também não, irmãos. Então, se Deus estabeleceu um propósito, irmãos, eu preciso entender: eu sou filho desse propósito. Diga isso: eu sou filho desse propósito. Diga: através de mim, Deus vai estabelecer o que precisa ser estabelecido. Aleluia! Pastor, mas eu não sei cantar. Pastor, eu não sei tocar. Esse aqui é o problema. Você ainda está preso nas festas. Você está preso em banquetes. Eu não sei tocar, não sei cantar, não sei pregar. Mas talvez você sabe visitar. Mas talvez você tenha um coração para semear milhões. O fato de você não pregar, não cantar, não quer dizer que você não é filho. Deus nos chamou, irmãos, porque no céu, eu não acredito que nós vamos ter lá os nossos momentos de pregação, não. Não acredito que anjo vai sair falando: não, onde que vai pregar fulano? Meu Deus, vai ser chapação. Mas as pessoas se comportam assim, irmãos. Elas vão para a casa de Deus e nem estão preocupadas se Deus está naquele lugar. Tem uma boa palavra? Meu Deus. Tem um bom louvor? Meu Deus. Isso encerra, vai para outro lugar. Eu acho que esse lugar aqui já não está. Vamos para a casa do outro irmão, porque essa festa aqui já não está legal. Já, o vinho já ficou barato, o pão já não é aquele mesmo pão. Bora para casa de fulano, que fulano nós estamos sabendo que o negócio lá está bombando. Bora para lá. Aí vai para lá e faz festa. E cadê o pai? Cadê a figura do pai? Quando Davi matou Golias, irmãos, a primeira coisa que Saul perguntou foi: de quem é filho? Esse menino é filho de quem? Quem é o pai desse menino? Não, peraí, não, eu sou Davi, não precisa falar do meu pai não, eu sou Davi. Meu pai, tadinho dele, meu Deus. Não, irmãos, a primeira coisa que Saul foi e perguntou é: de quem é o pai desse rapaz? E Jesus servindo o pai dele com 30 anos. Mas aí Jesus começa a servir, ele muda a dimensão dele, e agora ele começa a servir o pai dele. E a primeira coisa que ele tem que fazer para honrar o pai é ser batizado nas águas, um batismo de arrependimento.
E a partir do momento que ele passa por esse lugar, a partir do momento que ele recebe, irmãos, o encargo do Pai, diga: eu recebo o encargo do meu Pai. A partir desse momento, irmãos, o que acontece? O céu brada: este é o meu filho. A partir do momento que você se estabelece, irmãos, no propósito do teu Pai, vem uma voz do céu que brada: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Não, você não entendeu não. Se tivesse entendido, você tinha chutado essa cadeira aí do seu lado. Agora, abra em Ruth. Porque, irmãos, Deus é Deus. Eu vou dizer de novo: Deus é Deus. Ruth, capítulo 1. Ruth 1:1. E sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. Irmãos, é muito triste o que aconteceu aqui. E ao mesmo tempo, a única maneira que Deus podia estabelecer algo. Porque infelizmente não tinha ninguém em Israel que tinha um coração como o de Ruth. Deus leva uma família e leva essa família para Moabe. Faz um pai levar a esposa e 2 filhos. E um desses 2 casa com Ruth, o outro casa com Orfa. Havia fome, mas havia um propósito. Diga: havia fome, mas havia um propósito. Outra vez: havia fome, mas havia propósito. Eles não estavam entendendo nada. Morre Elimeleque, morre os 2 filhos dele. Noemi despede, filho sem propósito, órfã, porque não tem pai. Vai embora. Quem não tem propósito, vai embora. Quem não entende o que está acontecendo, vai embora. Porque Noemi não tinha absolutamente nada para oferecer, nem para Orfa e nem para Ruth. O conceito das duas podia ser assim: cara, mas essa nossa sogra é a mais desgraçada da face da terra. Essa mulher vem lá de não sei da onde, vem morar aqui em Moabe, casa com nós que somos moabita. Ela teve que aceitar 2 moabitas na família dela. Morre o marido, morre os 2 meninos. Bora vazar, porque essa mulher não tem nada para oferecer para nós. Exatamente igual aos filhos de Jó, só quer o que o pai pode oferecer. Mas Ruth não. Ruth é semelhante à 2ª geração de Jó, e nós vamos chegar lá. Mas eu preciso que você entenda algo, porque eu preciso que você entenda algo. No versículo 16, porque Orfa não viu absolutamente nenhuma razão para ficar, porque Orfa, ela usufruiu do que eles tinham, ainda que pode ser que eles não tivessem nada. Mas Ruth entendeu quem era Noemi. Os filhos, a 1ª geração de Jó não entendeu quem era o pai. A 2ª entendeu. Mas a 1ª não entendeu absolutamente nada. A 1ª falou assim: cara, que benção que nós temos um pai. Que benção que o nosso pai é cheio do óleo. Que benção que o nosso pai é cheio da unção. Que benção que o nosso pai ora 8 horas de línguas por dia. Que benção que o nosso pai medita não sei quantas horas na palavra. Que benção que ele prega. Que benção que ele faz isso.
Mas se você precisa fazer, irmão, aí você já não acha legal. Porque durante anos, cerca de 10 anos, Noemi fez. Mas chegou o momento de Ruth e Orfa fazer. E as duas fizeram. Uma foi embora, nunca mais apareceu na Bíblia. Eu não sei que caminho que ela tomou. Mas Ruth disse no versículo 16: não me instes para que te abandone. Não importa o que está acontecendo com você, eu não entendo absolutamente nada, mas não me inste de te abandonar. Por quê? Você quer meu dinheiro, filho? Não. Você quer um título? Não. O que você quer, meu filho? Não tem nada para te oferecer. Ainda que eu pudesse casar e ter um filho, não dá, seria muito demorado. Ela disse: não me inste que te abandone, porque a minha ligação com você só tem um propósito: o teu Deus é o meu Deus. Aleluia! Ruth conseguiu a condição de ser filha de Deus, porque ela casou com alguém que tinha geração, ela casou com alguém que tinha genealogia de Deus. E ela disse: não me inste de te abandonar, porque o teu Deus é o meu Deus. Eu não sou mais moabita, eu agora sou filha de Deus. Eu estou contigo onde você for. Não importa a desgraceira que aconteceu com nós, estamos juntos. Agora presta atenção, irmãos. Deus leva uma família lá para o deserto. Deus leva a família para Moabe, para encontrar uma mulher que tinha um coração. E pega essa mulher e coloca ela exatamente na genealogia de Cristo. Vai, eu recebo essa palavra. Vai para o capítulo 42. Jó 42. E a chapa agora vai esquentar. Deus está procurando esses que vão fazer parte da genealogia de Cristo. Deus está procurando esses que vão fazer parte da genealogia de Cristo. Esses que são os filhos de Deus, que são a imagem do primogênito, que não estão a fim de fazer, estão preocupados em se tornar. Eles não estão a fim de fazer, eles estão procurando se tornar. Ruth se tornou filha. O Deus deles foi o Deus dela. Mais do que isso. Mais do que isso. Talvez ela nunca imaginou a proporção da aliança que Deus tinha com ela. Talvez ela nunca imaginou o quanto Deus viu o coração daquela mulher. Porque Deus tira ela e tira Noemi e traz ela de volta e faz com que ela se encontre com Boaz. Ah, irmãos, aquela mulher tinha cheiro de Cristo. Presta atenção. Versículo 12 do capítulo 42. Meu Deus. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó. Versículo 12. Jó 42, 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Aleluia. Vai recebendo essa palavra. Versículo 13. Também teve 7 filhos e 3 filhas.
mas agora eles têm nome. Mas agora eles foram aprovados. Mas agora eles conheceram o Pai. E eles decidiram honrar o Pai. Os 7 filhos fala dos 7, fala de Cristo perfeito. Mas uma das filhas chamava Gemima, que quer dizer pomba, a forma corpórea do Espírito Santo em Cristo Jesus. A outra, Keriapuk, eu estou pulando a segunda porque eu quero falar muito da segunda. Mas a terceira é Keriapuk, que fala brilho intenso, que fala da glória do Pai. Mas a segunda, Késia, que quer dizer cássia, perfume de madeira. A geração de Cristo tem cheiro de madeira. A geração de Cristo tem aroma de cruz. A geração de Cristo é a geração que honra, é a geração que tem de propósito, é a geração que não pula do barco, é a geração que está disposto a ser crucificado de cabeça para baixo, é a geração que está disposta a ser decapitada, é a geração que está disposta a ser queimado, é a geração que está disposta a ser lançada do alto, porque elas têm um bom perfume de Cristo. Essa é a geração que Deus está levantando nesse lugar, irmãos. Uma geração que tem cheiro de cruz, uma geração que tem cara de Cristo, uma geração que não tem cara de sistema, uma geração que tem cara de céu. Ainda que eu e você possamos não entender absolutamente nada do que está acontecendo. Até hoje eu não consigo entender os 4 seres viventes, irmãos. Eu sou um cara chapado para adoração, e eu fico preso ali em Apocalipse. Até hoje eu não consegui entender porque um tem cara de leão, porque o outro tem cara de água quando está voando. Podia ser água quando estava parada, podia ser água quando está sentado. Tudo tem um propósito. Até hoje eu não entendi porque o mar é de vidro. Porque Deus, irmãos, Ele tem tempo para você entender Ele. Tem segredos, irmãos, escondidos no seu interior. Tem um perfume que precisa ser exalado de você. Agora presta atenção, irmãos. Olha o que diz o versículo 15. Aleluia. Deus te trouxe nesse lugar hoje, irmãos, para dar um destino para você. Deus te trouxe nesse lugar para te dar um nome nessa noite, irmãos. Deus te trouxe nesse lugar, irmãos, para mudar a tua história, e mudar a história de onde você vive, irmãos. Aonde você está, eles vão saber que ali exala o bom perfume de Cristo. Você não está atrás de festas, você não está atrás de banquete, você está atrás de estabelecer o propósito de Deus. Você não está procurando tapinha nas suas costas, você não está procurando ser o cara com seus irmãos, não. Você está procurando exalar o bom perfume de Cristo. Porque Ruth exalou o bom perfume de Cristo. Ela com Boaz gerou Jessé, que gerou Davi. Aleluia. Versículo 15. E em toda a terra não se acharam mulheres. E quando a Bíblia fala de mulheres, ela está fazendo uma tipologia de igreja. Amém. Em toda a terra não se acharam igrejas tão formosas como as filhas. Mas presta atenção, irmãos, o versículo não acabou não. E seu pai lhes deu herança.
Tem sido liberado algo aqui, irmãos? Tem sido liberado algo aqui nesse lugar, irmãos? Tem uma herança que foi liberada para o teu espírito, irmão. Você não é mais o mesmo, irmão. Versículo 16: e depois disso viveu Jó 140 anos e viu. Você vai ver, Heber, até a 4ª geração. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. O vento soprou, mas o propósito não acabou. Agora abrem Eclesiastes, último versículo. Eclesiastes 1. É muito forte a unção que Deus está liberando aqui nessa noite. É muito forte o que Deus está fazendo aqui. Eclesiastes 1:4. Uma geração vai e outra geração vem. Uma geração vai, mas outra geração vem. Uma geração vai. Eu quero fazer parte dessa geração que está vindo, irmão. Eu quero fazer parte da geração que vai revelar Cristo nessa cidade. Eu quero fazer parte da geração que vai revelar Cristo para o Brasil. Eu quero fazer parte da geração que vai revelar Cristo para as nações. Eu não quero ter uma igreja na cidade, irmãos. Eu quero ser uma igreja para a cidade. E nós não estamos falando de templo, não, irmãos. Nós estamos falando da minha vida e da sua vida. É tempo de ser. É tempo de ser. Levanta as suas mãos o mais alto que você puder. Fecha teus olhos. Os filhos que estão firmados na rocha, pode vir um vento, pode vir as águas, mas ele não será abalado porque está firmado na rocha. Os filhos que estão alinhados com um propósito jamais serão abatidos, diz o Senhor dos Exércitos. Rioque andalaba suyenak andebri andalaba randala soki andere que andalaba nai. Começa a orar em outras línguas, igreja. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quando Deus estabelece, Deus cumpre. Quando Deus estabelece, Deus cumpre. Quando Deus estabelece, Deus cumpre. Tem uma unção sendo liberada na tua vida nessa noite. Deus está transferindo uma unção de filho na tua vida nessa noite. Não somos a geração de banquetes, somos a geração de um propósito.
Somos a geração que vai viver Mateus 6:6. Somos a geração que vamos estar dentro de quartos. Uma geração que vai estar hora após hora, hora após hora, hora após hora, hora após hora. Uma geração que vai ser apanhada orando em línguas. Uma geração que vai ser apanhada meditando na palavra, confessando a palavra. Uma geração que vai ser apanhada em períodos grandes de jejum. Uma geração que vai ser apanhada adorando verdadeiramente Cristo. Uma geração que libera a essência de madeira. Uma geração que libera essa essência. Aleluia.